Oi, eu sou o Victor Scholl, sou mestrando em Filosofia pela Universidade de São Paulo e hoje eu vou falar sobre explicações e em especial sobre uma tese específica sobre a natureza ou talvez a metafísica das explicações, que é o realismo explicativo. Bom, aí tem uma distinção terminológica útil que é bom a gente ter primeiro, né? Então, tomando esse exemplo aí batido de explicação, o chão está molhado porque choveu. Essa distinção que eu quero falar é entre o explanandum e o explanans, né? O explanandum é aquilo que a gente quer explicar, aquilo a ser explicado. Então, nesse caso, é o chão está molhado, né? O fato, talvez, de o chão estar molhado, depende de como você conceitualiza. O explanans é aquilo em virtude do que se explica, né? O motivo, digamos assim, aquilo que você evoca para explicar. No caso, choveu, né? No nosso exemplo. Quando a gente fala de explicações intuitivamente, a gente às vezes se refere ao explanans como sendo a explicação, né? Aquilo que a gente evoca para explicar. Mas a gente também encontra em filosofia explicação como sendo tudo, né? A história inteira. O explanans sendo ligado ao explanando. Então, nesse caso, o chão está molhado porque choveu, seria a explicação. Essa é uma questão terminológica, não importa tanto. Eu vou falar explanas quando eu quero dizer explanas, e explanando quando eu quero dizer explanandum, e é só bom a gente ter isso em mente. Bom, algumas questões centrais sobre explicação, como o filósofo Egon Kim explicita, são a questão epistemológica e a questão metafísica. A questão epistemológica seria assim, o que a gente passa a saber, ou seja, qual que é exatamente o nosso ganho epistêmico quando a gente obtém uma explicação para alguma coisa, né? O que a gente ganha, o que a gente passa a saber? Essa é a questão epistemológica. Aí a questão metafísica, que nesse caso vai ter uma formulação bem específica do Kim, aí, que é em termos de descrições e eventos e tal, mas ela pode ser formulada de modo mais geral, tem a ver com o que está acontecendo com as coisas mesmas, né? As próprias coisas, quando a gente fala delas explicando. Bom, no caso, FG aí são descrições de eventos, FG maiúsculos, e FG minúsculos seriam eventos, né, ocorrências. Mas a gente também pode formular em termos de fatos ou outras entidades quaisquer. Então essa formulação é, quando F explica G, isso é o caso em virtude de qual relação entre Fzinho e Gzinho, né? Ou seja, entre as próprias coisas no mundo que estão sendo descritas pelas nossas descrições. E um ponto que o Kim faz, né, que é bom a gente ter em mente, é que a noção de explicação ela é eminentemente epistêmica mesmo. Né? Tem a ver com conhecimento, com entendimento ou com tornar algo inteligível. Não dá para falar só da metafísica da explicação se levar em conta o entendimento que ela traz. Bom, e aí a tese do realismo explicativo, né, o grande tema central dessa apresentação. A ideia geral por trás dessa tese é de que quando as explicações são verdadeiras, elas são verdadeiras em virtude delas capturarem como as coisas realmente se dão no mundo, ou seja, as próprias coisas, não o que acontece na nossa cabeça, na nossa mente, ou no nosso aparato representativo, as próprias coisas. Eu coloquei se dão como um termo mais genérico, não necessariamente como as coisas são, mas como elas são de determinado jeito, como elas se relacionam, né, como elas ocorrem, enfim. Essa é a ideia geral. Aí a gente poderia formular isso de modo mais específico, como a Eleanor Taylor faz no artigo dela, que ela chama de determinativismo, essa tese, dessa maneira. Explicações são verdadeiras porque elas identificam aquilo que determina ou fundamenta ontologicamente o explanando, né, aquilo que a gente quer explicar. O Kim também defende algo assim num dos artigos dele, o de 94, que eu cito aí. A ideia aqui de determinação ou fundamentação é essa noção metafísica mais geral, assim, né, como grounding ou própria causação, constituição mereológica. Ou seja, algo ser ou existir ou ocorrer de determinada maneira se dá em virtude de outra coisa ocorrer, existir, ou seja, de determinada maneira. É mais ou menos essa ideia. Aí a gente pode definir o antirrealismo por contraste, ou seja, as explicações serão verdadeiras ou adequadas, né, se não couber talvez falar em verdade para explicações nessa concepção, por critérios meramente internos, como estabelecer certas relações conceituais, por exemplo. Ou seja, elas seriam verdadeiras ou adequadas independente do que está acontecendo nas coisas, no mundo. É uma coisa mais interna do nosso aparato representativo, linguístico, mental, enfim. Segundo Kim, um exemplo de antirrealismo seria o modelo nomológico dedutivo, né, famoso de explicação do Karl Hempel. A gente também pode chamar de externismo ou de internismo explicativo, é um nome que o Kim dá respectivamente, né? O realismo, externismo, antirrealismo e internismo. Aí a questão é quão abrangente, né, seria esse realismo. É um realismo para todos os tipos de explicações ou só para algum tipo, né? Bom, o maximalismo, que eu estou dando esse nome por analogia à discussão sobre truth makers, né, que acho que traduz como veridadores em metafísica, aquilo em virtude do qual uma proposição, por exemplo, é verdadeira, é a ideia de que o realismo é verdade para todo tipo de explicação. Ou seja, toda explicação é verdadeira em virtude de capturar como as coisas funcionam, como as coisas são no mundo. E aí a gente poderia ter um realismo restrito a algum domínio só de tópicos ou de questões,
mas não para todos. E aí poderia ser explicações em metafísica, explicações causais, descritivas, que é o que eu vou dizer daqui a pouco, enfim. O maximalismo é um exemplo de um monismo explicativo, ou seja, que diz que há um tipo só, uma noção só de explicação, mas a gente também pode ser um pluralista explicativo, dizer que tem vários tratamentos diferentes para explicação, ou vários próprios conceitos, né, noções de explicação para vários tópicos diferentes. Bom, e por que a gente deveria acreditar que o realismo explicativo é o caso? Eu acho que o apelo principal acaba sendo uma ideia bem intuitiva, que é a mesma que está por trás do que faz a gente ser atraído por teorias da verdade por correspondência, por exemplo. A ideia de que se eu evoco alguma coisa na explicação, deve existir algo que corresponda àquela coisa, que seja daquele jeito que eu estou falando, para que a explicação de fato seja verdadeira. Aí eu elaborei um argumento que tenta capturar essa ideia intuitiva, né? A ideia central por trás desse argumento, que eu vou apresentar a seguir, é de que o realismo, mas não o irrealismo, o antirrealismo, conseguiria explicar plausivelmente a diferença entre explicações que são verdadeiras e aquelas que não são, que seriam assim, né, só meras hipóteses. Bom, antes de ir para o argumento, tem essas duas premissas bem gerais que a gente tem que assumir para que o argumento funcione. Bom, a primeira é só reconhecer que tem uma diferença entre explicações que acertam sobre o que elas dizem, né, explicações verdadeiras, e aquelas que não acertam, que seriam falsas. É só a gente notar, né, que eu posso inventar uma hipótese que poderia tornar inteligível algum fenômeno, mas que não é verdadeira, né? Não é por causa daquilo que aquilo que eu quero explicar acontece. Por exemplo, eu ouço um barulho no meio da noite e eu falo, é um fantasma que está com raiva de mim e quer, sei lá, me acordar. Isso tornaria inteligível, de alguma maneira, o porquê do barulho. Mas se na verdade o barulho aconteceu por alguma coisa meramente física na casa, a explicação seria falsa. Ela está errando no que ela descreve. Bom, a outra premissa é que, ao menos para explicações descritivas, e eu já explico o que eu quero dizer com isso, há a pretensão da gente versar sobre o que seria o caso no mundo, né, nas próprias coisas. Bom, o que eu quero dizer com explicações descritivas é algo que eu gostaria de conseguir ter colocado de forma mais precisa, mas eu espero que vocês consigam pelo menos entender qual que é a ideia mais geral, assim, né? É o tipo de explicação que descreve algo, e por isso que explica, no explanas, né? As explicações causais seriam um exemplo disso, e outros tipos de explicação não teriam nem essa pretensão de descrever, né? Explicações como matemáticas, por analogia, normativas, enfim, a gente vai ver algumas dessas depois. Bom, o argumento intuitivo, então, levando em conta essas duas premissas, é o seguinte. A primeira premissa diz, se o que uma hipótese explicativa diz no explanas não é o caso, no mundo, aquilo não se verifica de fato no mundo, então essa hipótese erra. Aí eu usei essa expressão get things wrong porque eu formulei inicialmente em inglês esse argumento e eu achei que não tinha exatamente uma tradução muito boa para get things wrong, que eu acho que captura bem a ideia, que é essa ideia assim, eu digo algo, descrevo algo e as coisas não são assim. As coisas que de fato são o caso não correspondem ao que eu descrevi. Bom, a segunda premissa, que talvez seja a premissa central, se uma hipótese explicativa erra, ela não é verdadeira ou adequada, né? Se a gente não quiser falar necessariamente em explicações verdadeiras por correspondência, mas ser adequada. E é isso por quê? Por causa daquela premissa geral, de que pelo menos haveria a pretensão de quando a gente dá explicações descritivas, de que as nossas explicações versem sobre como as coisas são no mundo. Então se a gente está escrevendo algo errado, a gente está falando algo falso. A terceira premissa diz, se o que uma hipótese explicativa diz no explanas não é o caso, ela não é verdadeira. Só fez uma ponte, né? O que o P1 e a P2 dizem. A premissa 4. Se P3 é verdadeira, então o que é ou não o caso faz uma diferença explicativa. Né? Mais do que isso, faz uma diferença para a explicação ser verdadeira ou falsa, né? Ou adequado ou inadequado. Logo, conclusão, o que é ou não o caso no mundo faz diferença explicativa, ou seja, o irrealismo ou antirrealismo é falso, porque uma explicação ser verdadeira ou falsa não é independente do que ocorre ou não no mundo. Precisa ser dependente disso. Bom, o espírito, então, do argumento é mais ou menos o seguinte, né? O realismo consegue explicar a diferença entre explicações verdadeiras e falsas. Se o que elas dizem corresponde a como as coisas são, elas são verdadeiras. Se não, não. Já o antirrealista vai ter não só um problema, como meio que um impasse, né? Ou ele mantém que as explicações seriam verdadeiras mesmo quando elas erram, quando elas descrevem algo que não ocorre, ou que não é exatamente daquele jeito, que é implausível, né, dada a nossa pretensão de falar sobre o mundo, ou eles concedem que elas seriam falsas por conta disso, o que é assumir uma espécie de realismo mínimo, né? Ainda que não seja um realismo mais robusto, como o determinativismo, tem esse compromisso mínimo de que o que acontece ou não no mundo importa para a explicação ser verdadeira ou falsa. Bom, eu vou falar de outros problemas depois, mas por hora a gente já consegue ver algumas complicações imediatas, né, para o realismo explicativo, em especial para o determinativismo. Bom, a primeira coisa a notar é que o tal argumento intuitivo ele foi elaborado pensando especificamente no caso das explicações descritivas, mas, como eu já mencionei, existem outros tipos de explicações.
É um desafio para qualquer tipo de monismo explicativo é acomodar o fato de que parece ter diferentes tipos de explicações, né? E a diferença não parece estar só no tipo de explanando, né, do que a gente quer explicar, mas às vezes até no tipo de explicação, né, o tipo de relação explicativa que é evocado para explicar. Aí eu conto exemplos imediatos que a gente pode ter para o determinativismo. Explicações em matemática, por exemplo. O exemplo aí que eu dou é a circunferência é de π porque o diâmetro é igual a 1. A questão é que não parece ter nenhuma relação de dependência, né, que seria assimétrica, ou seja, se A depende de B, B não depende de A, porque é uma coisa unidirecional. Não parece que o diâmetro é mais fundamental do que a circunferência, ou vice-versa, ou que um determina o outro, sabe? Então, a gente não está capturando nada de fundamentação metafísica com essa explicação. Antes de eu continuar com os outros problemas, vou fazer só um grande parêntese para o tópico do realismo causal e a relação dele com o realismo explicativo, pensando aí no caso das explicações de ocorrência. Né? O que é o realismo causal? É uma tese aí análoga ao realismo explicativo, que diz que o nosso discurso sobre causação, né, sobre causa e efeito, versa sobre uma relação real que acontece no mundo entre as próprias coisas, e não, né, um conceito de causação que a gente projeta no mundo, mas que as coisas não estão realmente causalmente conectadas, é só uma coisa que a gente inventa. Aí no caso específico de a gente querer explicar ocorrências, né, eventos, coisas que ocorrem, tanto fenômenos da natureza como nossas ações, por exemplo, quão independentes seriam o realismo explicativo e o realismo causal? É possível, né, a gente aceitar um sem aceitar o outro? Bom, se a gente aceita, como alguns atores aí, como Salmon e Lewis, que explicações de ocorrência simplesmente são explicações causais, aí parece que as duas teses colapsam, né? Elas seriam mais ou menos a mesma coisa. Mas, no entanto, tem algumas nuances, né, que podem indicar que quando a gente explicar ocorrências não se resume exatamente a gente só dar as causas. Aí, para ilustrar isso, imagine que existe um demônio de Laplace, né, que para quem não conhece, seria uma entidade que conhece o momento e a posição de todas as partículas do universo e conhece todas as leis da física. Então, se o universo for determinístico, ele consegue saber onde cada partícula vai estar para cada momento do tempo. Ele consegue deduzir isso. Estou dando esse exemplo como um exemplo de uma entidade que teria uma onisciência sobre o conhecimento físico, digamos assim. Se um demônio de Laplace existisse, ele teria entendimento completo, ou mesmo muito entendimento. Considere os seguintes casos. Suponha que eu fui na padaria comprar sorvete, certo? O demônio de Laplace conseguiria prever todo o movimento, todos os átomos do meu corpo e por que eles foram parar lá na padaria. Então, ele tem uma explicação física, causal, totalmente suficiente. Mas ele entenderia que eu fui na padaria comprar sorvete, sabe? Que esse foi o motivo de eu ter ido lá. Ele realmente teria entendido o que aconteceu. Outro exemplo é alguém que se sacrifica para salvar uma pessoa que ama, por exemplo, pulando na frente de uma bala, sei lá. A gente poderia dar uma explicação física para isso, mas o fato de a gente não mencionar que essa pessoa fez isso porque ela ama muito aquela e a ponto até de dar a própria vida dela para salvá-la, parece que a gente não entenderia exatamente o que aconteceu. Os exemplos de explicações por regras, que eu vou mencionar mais para frente, também são contra-exemplos aqui. Por exemplo, por que o jogador saía do campo? Porque ele fez uma falta e foi expulso. Pela regra do jogo ele tem que deixar o campo. Ou seja, esses exemplos indicariam que as explicações causais, em termos totalmente físicos, não contariam toda a história, digamos assim. Poderiam deixar de fora alguns elementos que seriam imprescindíveis até para que a gente de fato tivesse entendimento. Em casos assim, alguma coisa que fosse irredutível às causas físicas mencionadas na explicação seria excluída como uma causa, seria deixada de fora. Mas, no entanto, ela poderia ser justamente um fator indispensável para explicar o que aconteceu. Aí o que excluiria a causa seria um princípio de exclusão causal, né? Mais ou menos assim. Não pode existir mais de uma causa suficiente ao mesmo tempo para explicar uma mesma ocorrência. Aí um análogo explicativo seria a ideia de que não pode existir mais de uma explicação completa para o mesmo explanando. Parciais pode ter, né? Uma explicação que cada uma fala um pedaço e a gente junta e tem uma explicação completa. Mas duas explicações completas, né, sem lacunas, sem deixar nada faltando, distintas para o mesmo evento, isso não poderia ter, segundo esse princípio. São princípios de exclusão porque o fato de você ter uma explicação excluiria qualquer outra distinta, por isso que é exclusão. Mas a rigor eles são princípios de unicidade explicativa, né? Só tem uma explicação completa, seja causal ou seja explicação de modo mais geral. Mas repara que o princípio de exclusão causal parece, à primeira vista pelo menos, muito mais plausível do que de exclusão explicativa, né? Algo que a gente sabe desde os tempos de escola é que para explicações matemáticas, muitas vezes você tem caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Você pode usar um método algébrico, um método gráfico, né? Olhar um diagrama de Venn para resolver alguma questão. Enfim, você teria vários métodos distintos que são equivalentes em termos de explicarem o resultado que você quer explicar. A gente poderia citar a física como exemplo também, mas aí é um pouco mais delicado, né?
Tem um vídeo muito bom do canal de divulgação Vsauce, chamado Laws and Causes, que fala sobre isso e eu vou ver com o pessoal do evento se eu consigo deixar na descrição linkado. Aí uma questão interessante para a filosofia da matemática é será que esses explananos diferentes são realmente distintos? Será que eles não capturam um mesmo fato matemático que a gente não consegue expressar de modo absoluto, mas só de maneiras diferentes, que diriam no fundo a mesma coisa? É uma questão interessante, fica aí sugerida. Ok, mas a gente pode pensar que para o caso especial de explicar ocorrências, parece valer o seguinte: se alguma coisa não pode figurar como uma causa na explicação, então ela não pode ser algo assim indispensável para entender, né, para explicar o que aconteceu. Bom, para ver isso, imagina que a gente tem uma explicação causal verdadeira para uma dada ocorrência que não tem nenhuma lacuna, ou seja, ela não faz nenhum salto. Ela menciona todas as etapas do processo. Como que alguma coisa que não é redutível a nenhuma dessas causas mencionadas poderia ser uma parte indispensável da explicação, né? Parece que não sobra nenhum espaço. Aí note que isso vai contra os casos que a gente já levou em conta, né? Bom, uma possível resposta para isso é dizer que tudo bem, para explicar por que uma dada ocorrência ocorreu, recorrer às causas basta. Mas para a gente explicar e entender o que aconteceu, aí tem outros fatores que poderiam ser indispensáveis. Eu acho essa resposta interessante, mas não sei se é muito plausível, né? Parece que quando a gente fala de explicações de ocorrências, a gente está principalmente interessado em explicar por que ocorreu, né? Por que o vidro quebrou, por que eu tomei dada ação, etc. E alguns exemplos que a gente viu, como por exemplo, né, o de comprar o sorvete na padaria, não parece que a gente quer simplesmente explicar o que aconteceu, mas também por que eu fui parar na padaria, por exemplo. Então parece que é um tipo de explicação que compete, digamos assim, para explicar por que ocorreu, explicar a ocorrência. Essa tensão entre causas e outros tipos de itens explicativos parece ser o que está por trás do chamado problema da causação mental, ou problema da exclusão causal, tornado famoso aí pelo Jagon Kim, e que eu estudo no mestrado, que é basicamente a ideia de que se a gente tem uma explicação já completa, causal, em termos meramente físicos das nossas ações, nosso comportamento, que lugar teria para que estados mentais irredutíveis, como por exemplo, possivelmente estados conscientes, tivessem ainda assim uma influência causal no nosso comportamento, que é o que a gente supõe. Pelo princípio da exclusão, eles seriam meio que incompatíveis, né? Ou um ou outro. Bom, e agora passando para os pontos contra o realismo explicativo. Aí repara, né, que contra o maximalismo qualquer contra-exemplo conta. Porque se diz que o realismo explicativo é o caso para todo tipo de explicação, basta que a gente mostre um tipo em que não seja, para ser um contra-exemplo. A Taylor oferece esses 4 tipos, né, de contra-exemplos. Eu vou focar principalmente nos 2 primeiros, que tem algumas coisas interessantes para falar, que são explicações por analogia e por apelo a regras. E os outros 2, né, que são reduções absurdas e explicações estatísticas, eu vou só introduzir, basicamente. Bom, explicações por analogia são um tipo bem comum de explicações, né? Alguns exemplos, como o que a Taylor dá, é explicar, por exemplo, conceitos científicos como a seleção natural, por analogia com seleção artificial, né? Por exemplo, a criação de novas raças de cachorro com cruzamento. Explicar, por exemplo, uma criança, né? Magnetismo através de uma noção de afinidade, né? Os polos opostos querem estar juntos, ou algo assim. Resistência elétrica por meio de resistência mecânica, assim, né? Quanto menor é a área da seção transversal de um fio, mais oferece resistência, porque é como se estivesse mais espremido assim, para o elétron passar e tal. E também essa, né, que virou meme, né, que é da Marinha do Brasil, sobre a segurança no mar, que eles comparam com o trânsito. Né? Então os banhistas são como os pedestres, as motos são como jet skis, etc. Aí isso parece ser um baita contra-exemplo contra o maximalismo, porque parece que nesses casos a gente sequer pretende explicitar quais seriam os verdadeiros motivos. A gente só está dizendo que eles são mais ou menos análogos a esse caso aqui que a gente entende. Mas aí tem uma possível réplica, né? Realmente, as analogias parecem oferecer algum nível de entendimento, mas parece ser um tipo meio imperfeito, né? Ou pelo menos, como eu coloco aí, subótimo de explicação. Por isso que a gente faz um monte de explicação de analogia para crianças, por exemplo, ou para leigos. Porque parece que só ajuda a ter alguma ideia do que está acontecendo, mas não exatamente entender o fenômeno. E parece que, né, o conhecimento que essas explicações por analogia trazem, ainda assim tem a ver com os reais fatores que explicam. Aí dá margem para que mesmo um determinativista consiga manter que essas explicações são, na verdade, ainda assim lastreadas, né, por uma relação de fundamentação ou determinação. E eles conseguiriam até explicar por que elas são meio parciais ou imperfeitas comparadas com outros tipos de explicação. A ideia seria que o que está em jogo com explicações por analogia é o seguinte: a gente passa a saber algo sobre como os verdadeiros fatores explicativos estão relacionados, por saber que essa relação entre os fatores seria isomórfica, né, similar em estrutura à relação dos fatores explicativos com outro caso que a gente já conhece e que a gente está usando com analogia para entender qual que é essa relação. A Taylor até menciona algumas possíveis réplicas, mas essa é uma que ela não menciona no artigo dela que eu pensei que seria possível.
Agora, o caso de explicações que apelam para regras. Esse é realmente muito interessante. Exemplos seriam, ele foi preso, ter sido pego em flagrante assaltando, né? Isso é contra uma lei e por isso ele teve que ter sido preso. Ou uma criança assim que não entende nada de futebol e está vendo uma cobrança de escanteio e pergunta por que estão chutando a bola lá daquele canto. Aí alguém fala, bom, a bola está sendo chutada no canto porque, segundo as regras do futebol, quando ela sai de determinado modo, tem que ter uma cobrança desse tipo. Então está apelando à regra do futebol, no caso. Também parece ser um tipo bem recorrente de explicações e que não parece ter a ver com capturar alguma coisa que de fato está no mundo. Certamente não uma relação de fundamentação. E aí o ponto é que, discutivelmente, elas poderiam coexistir junto com explicações determinativas, como explicações causais, para o mesmo explanando. Então eu poderia explicar por que um jogador está sendo expulso, para uma explicação física de por que o corpo dele está se movendo, mas obviamente também poderia explicar em termos da regra do jogo, que ele está saindo porque o juiz mandou ele sair, porque ele descumpriu uma regra, etc. Aí um determinativista poderia responder, bom, mas ser governado por regras é um tipo de relação de determinação, então está valendo. Mas repara que não são leis, né, tipo leis da natureza, como leis da física, ou leis da lógica, por exemplo. São regras, muitas vezes regras advindas de alguma construção social. Assim. Não parece ter uma relação de fundamentação ou determinação entre o explanando e o explanas nesse caso. Isso é um tópico bem interessante para quem estuda ontologia social, né? Pensar qual exatamente é a relação de dependência das explicações com as regras. Será que tem um tipo análogo de fundamentação nesse caso? Aí por último, né, explicações por absurdo, né, que explicam que alguma coisa deve ser o caso, porque se não fosse, levaria uma contradição. E o exemplo que a Taylor dá é um exemplo, né, famoso em ciência, de que deve existir um zero absoluto, né, uma temperatura mínima, não pode ter uma temperatura menor que aquela, porque do contrário, um gás ideal teria um volume negativo, né, numa temperatura abaixo dessa, que seria um absurdo. Então é curioso porque está explicando por que algo positivo ocorre, ou é o caso, dizendo que se não fosse, seria um absurdo. Diferente de identificar uma fundamentação, né, ou algo que está de fato acontecendo no mundo, que explica por que é. Também tem o caso das explicações estatísticas, né, um exemplo interessante para quem estuda a filosofia da probabilidade ou da estatística é por que saíram exatamente 3 caras nesse lançamento, nesses 10 lançamentos de uma moeda não viciada, né? Por que exatamente 3? Ou explicações que apelem para a lei dos grandes números, né? Que ajuda a explicar por que a gente encontra resultados mais extremos em amostras menores. Eu conceito que são bons possíveis contra-exemplos, eu teria que pensar um pouco mais para dizer algo mais profundo sobre eles. Eu só reconheceria que talvez, no caso das explicações estatísticas, elas parecem ter mais ou menos o mesmo tipo de status das explicações matemáticas, que eu já usei como contra-exemplo, e que ambos os casos parecem indicar que essa dicotomia entre internismo e externismo, especificamente, ou realismo e antirrealismo, não seria exatamente exaustiva, né? Porque parece que esse caso seria um contra-exemplo ao realismo ou externismo, sem envolver necessariamente relações internas ou conceituais ou algo assim. Parecem casos bem sui generis. Bom, como a gente viu, o maximalismo parece ter contra-exemplos poderosos, talvez você já esteja convencido de que ele é falso. Mas será que a gente não poderia manter a verdade do realismo explicativo para algum domínio restrito, né, de explananda? Ou seja, né, um realismo restrito? Aí repara que você ser um realista restrito e conceder que tem outros tipos de explicação que são verdadeiros por outro motivo que não capturar como as coisas são no mundo, já te compromete com o pluralismo explicativo. Já é um resultado interessante. Bom, mas quais seriam aí os candidatos, né, de domínios explicativos para os quais o realismo poderia valer? Bom, um comum na literatura é explicação de ocorrências, mas, como a gente já viu, mesmo isso é complicado, né? A gente não sabe se toda explicação de ocorrência é causal, tem toda aquela tensão entre fatores explicativos e fatores não causais, etc. Outro candidato que a Taylor menciona, inclusive, é as explicações metafísicas. Isso parece resolver bem, mas aí é bem problemático definir o que são explicações metafísicas, né? É muito fácil a gente acabar definindo de maneira muito conveniente, como sendo, sei lá, aquelas explicações que são justamente aquelas que são verdadeiras por capturarem relações de fundamentação, ou como o mundo é. Isso não ajuda em nada. O que me parece o domínio mais plausível seria o de explicações descritivas. E a ideia seria daquela do meu argumento intuitivo, lá do começo. Porque parece que são explicações em que a gente está descrevendo como algumas coisas deveriam ser para explicar, e que, para elas serem explicações verdadeiras e bem-sucedidas, aquelas coisas que a gente evoca devem existir e ser daquele jeito, para que a explicação realmente seja verdadeira. Aí eu tentei deixar um pouco mais preciso o que eu quis dizer com explicações descritivas, mas eu não sei se estou muito contente com essa formulação, né? No fim, ela acabou virando mais ou menos a formulação que eu dei do que é dependência, fundamentação ontológica. Aí eu estaria colapsando, né, o determinativismo e o realismo. Aí a gente poderia dizer, bom, e explicações em matemática? A gente está falando sobre o mundo ou não? Para evadir essas questões meio nebulosas, eu diria o seguinte. O realismo explicativo é especialmente plausível para explicações descritivas envolvendo entidades concretas, certo? Que seriam, sei lá, entidades espaço-temporalmente localizadas. Depende de como você caracteriza, né, entidades concretas. Mas é para esse caso em especial que eu acho que
que o realismo explicativo é plausível. Bom, aí, conclusão. Pessoas que já têm inclinação a aceitar posições realistas sobre verdade, por exemplo, provavelmente vão achar muito plausível o realismo explicativo. Em especial, como a gente viu, tem essa forte relação entre realismo explicativo e realismo causal, especialmente sobre o caso de explicações de ocorrências, mas não é exatamente muito claro se eles podem ou não ser independentes. O maximalismo tem contra-exemplos muito fortes, se não decisivos, então um realismo restrito parece a opção mais plausível. A minha inclinação específica é de que o domínio mais plausível para o realismo explicativo seria o de explicações descritivas sobre entidades concretas. Alguns exemplos, como a gente viu, mostram que o realismo e o antirrealismo seria talvez uma falsa dicotomia, especialmente se fraseada como externismo e internismo, e não seria exatamente exaustiva. Tem exemplos que não se encaixam muito bem nessa distinção. E, por último, eu diria que é muito curioso pensar quais as explicações do realismo explicativo e da sua falsidade para explicações normativas, né? Explicações em que, ou no explanans ou no explanando, ou em ambos, ocorrem conceitos ou fatos normativos, né? Avaliativos. Isso é algo muito interessante de que eu tenho me ocupado e que eu pretendo estudar no doutorado. Bom, foi isso. Desculpa se ficou muito corrido. Agradeço a quem assistiu, a organização. Vou ficar à disposição para responder as perguntas no chat, no vídeo de resposta. E qualquer outra pergunta adicional pode me mandar no meu e-mail.